Boa noite! Olá! Nossa, gente, pular uma semana parece uma eternidade, né? Boa noite, pessoal. Estamos aqui. Boa noite pra gente do Brasil e bom dia pra Carol. Estamos aqui para mais uma live, O Poder do Espírito Santo. Hoje o assunto é surpresa, então eu vou chamar a Carol. Oi, Marcos, boa noite. Oi, Opa! boa noite. Boa noite, Carol. Bom dia, né? Você fala boa noite, eu tenho que falar bom dia. Aqui o dia tá começando e o dia tá terminando, né? Sim. E aí, como que você tá? E Tá preparado? aí? Não, como sempre, não. Boa noite, Tudo. Eu sou do Ai, sério mesmo. Mete, mete. É o veterinário? o Marcos é da igreja que eu vou. Que Ele é um legal! dos amigos, novos amigos nossos. Que bacana, E que bom, né? né? É Marcos? Marcos, chama o pessoal pra entrar na live. E então, Carol, nossa, fez muita falta a gente não fazer a live a semana passada. Passado. Uhum. Pra Parece mim que faz também, um tempão, né? parece. Mas aconteceu, né, um acidente, Trevo. incidente com você. É, eu passei por uma cirurgia na boca, pra quem não sabe. Passei por uma retirada de siso de última hora. Foi bem dolorido. Mas agora, graças a Deus, eu não tô com cara de esquilo. Eu tava assim, ó. Não, tá Ai, travou, Jesus. Era lá. vendo? É que eu esqueci de pôr no modo avião, Ah, tá. porque não Agora quero que aconteça igual aquele outro dia, umas ligações muito doidas lá e atrapalhe o nosso raciocínio, né? atrapalha. Parece que Então, faz tempo que a gente não faz live, e aí a gente eu fiquei tá passando. nervosa agora. Então, Carol, vamos ver se a gente engrena aqui para. Vamos lá. Foi assim, né? As primeiras lives foi fácil, né? Da gente descobrir qual era o tema que o Espírito Santo queria que a gente falasse, É, né? E aí, dessa vez, foi assim, né? Hoje mesmo para mim, né? Só que ontem à noite para você, que a gente conseguiu entender, né? O caminho aí do assunto. E aí eu queria que você falasse primeiro, porque aí eu me desembesto. Aí eu queria que você falasse primeiro tá. sobre o assunto para a gente começar aqui a Uhum. falar. Sempre a gente conversa, né? Eu e a Tudy, a gente vai sentindo qual que é o caminho, a energia do que está acontecendo na nossa vida, do que está chamando a nossa atenção para a gente trazer, né, esse assunto. E aí a gente estava falando sobre mudança, sobre, né, semana passada também teve um imprevisto, né, que a gente ia fazer a live, aí eu tive esse acidente com a minha boca, eu tive que fazer a cirurgia e tal, e estava fora dos planos, né, tipo assim, da gente, né, porque a gente imaginou que a gente ia fazer. Então a gente estava conversando, né, a Tudy me perguntando se eu estava bem, eu perguntando sobre o gato dela, e a gente percebendo como que a gente tem desafios na nossa vida e quanto que quando a gente está passando por uma mudança, às vezes até uma mudança física mesmo, também
não só interna, mas também uma mudança física, às vezes mudando de cidade, às vezes acabando um casamento, às vezes começando um casamento, às vezes mudando de país, o quanto que isso mexe com a gente e tem desafios muito grandes que impactam de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, até essa semana, dentro da comunidade do manoterapeuta, eu li um comentário lá que me chamou a atenção de algo que também já aconteceu com clientes meus e até aconteceu comigo também. Deu, de quando eu entrei para o manoterapeuta, quando eu estava nesse começo de jornada, né, nesse final de um ciclo e começo de outro ciclo, o quanto que eu me sentia sozinha. Então, era muito desafiador para mim falar sobre, por exemplo, o manoterapeuta, quase ninguém conhecia, e aí eu falava, às vezes, para alguns amigos que eu percebia que já não eram tão amigos assim. Então, assim, às vezes eu tentava permanecer naquela amizade, e aí eu ficava triste porque estava acabando, eu sentia, a gente sempre está acabando, que não é mais a mesma coisa. E aí eu percebi que era um próprio desligamento natural da vida, porque eu estava recomeçando, começando uma nova jornada. E aí eu percebo quanto que às vezes a gente entra na dor, que é inevitável, mas entra também num sofrimento, porque a gente tem afeto, e afeto afeta, né? Então, eu me via muito sozinha. Naquela época não tinha comunidade do manoterapeuta, né? Eu já trabalhava no espaço humanidade, né? Então, tudo era só pelos os e-mails, se a gente tinha alguma dúvida, né? Não tinha todo o suporte da comunidade para a gente conversar, para a gente conhecer outras pessoas. Então, assim, ainda mais eu morando em outro país, que já foi um desafio quando eu vim para cá. E aí eu terminei o meu relacionamento, eu tive que começar tudo do zero. Eu mal tinha começado a minha vida aqui, já logo terminei porque eu vim para o Japão e deu nem 2 meses, eu já tinha me separado. Então foi assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como que isso abala a gente e às vezes a gente se vê sozinha nesse meio todo e a gente acaba sentindo muitas dúvidas, né? A gente se pergunta muito se a gente está fazendo certo, se aquilo é o nosso certo, a gente duvida se aquele é o caminho correto, o que, que a gente faz. Então, eu acho que quando a gente está com esse pé em uma canoa e na outra, quando a gente está passando por esse movimento de sair de um lugar para estar em outro lugar, tanto dentro quanto fora, ou só dentro, porque às vezes é um movimento mais interno mesmo, o quanto que isso é desafiador para a gente, porque imagina, se a gente levanta numa canoa, né, e coloca o pé em outra para passar, dá uma instabilidade. Dá um medo de cair na água, dá um medo de se machucar. E às vezes a gente pede para alguém até nos segurar. Geralmente, quando acontece isso, alguém nos segura. E aí eu vejo que é a espiritualidade, porque muitas vezes não tem alguém ali fisicamente falando, vem, né? Pode, você não vai cair. E a gente, para passar para esse outro lugar, a gente vai sentir esse vucu-vucu, essa instabilidade, esse medo de passar para essa canoa nova que a gente desconhece. Então, eu percebo assim como que é desafiador o final de um ciclo e início de outro. Porque às vezes a gente estava tão acostumado com aquele ciclo que a gente reclama, que às vezes a gente fala assim, eu quero tanto uma vida nova, que não sei o quê. Só que quando a vida nova chega, não é aquilo que a gente imaginou, né? É isso. Sabe o que eu lembrei, você falando da vida nova, né? É. Porque a nossa primeira live rendeu tanto que eu tô ainda fazendo o corte do começo dessa primeira live. Meu Deus. E aí, um dos últimos cortes que eu fiz foi falando que nos cultos, né, a gente tem todo culto nós temos a chance de ter uma vida nova. E a gente quer uma vida nova, né? Por quê? Porque a gente quer ir para um próximo nível espiritual, né? A gente busca essa evolução instintivamente, né? Independente
se está numa religião ou não. E aí, muitas vezes a gente quer essa vida nova, né? A gente sempre quer uma vida nova, um próximo passo, só que existe esse processo de transição, né? E esse processo de transição é desafiador, né? Por exemplo, o que eu falei lá na primeira live, eu achava, nossa, eu tô gostando tanto aqui dessa igreja, dessa religião, dessas pessoas, tô conhecendo essas pessoas, e aí você fica, eu tenho que largar essas outras, né? Eu, eu não posso mais ter amizade. Como que fica, né? Como que fica essa história? Que como que eu me denominava espiritualista e agora eu sou cristã? Como assim, né? Uhum. Então, isso vale para tudo. Sobre crenças, sobre alterações, né? A gente até falou de veganismo, de alterações de estilo de vida. Em tudo, nós temos esse, esse vácuo, né? Que a gente até chamou de vácuo. É um vácuo que a gente tá lá nele e, e você não tá nem na vida velha, nem na vida nova ainda, né? Então, eu sinto, eu tô sentindo isso em muitos aspectos nesse momento. Por isso que eu falei pra Carol, nossa, Carol, a gente só tá falando o que a gente tá passando, né? É. Porque eu não sei, você tá de fone, Carol? Não, tá dando barulho? Tá fazendo um barulho, fica. Pera Tá lá. fazendo um barulho pra mim, não sei se pra você está fazendo. Peraí, vou tentar pôr o fone. Pera só um pouquinho. Boa noite, Lô. Põe o fone pra ver se para de me incomodar esse barulho. Então, Saiu. Peraí, tá. Então, gente, quando a gente passa por essa. Vê se melhorou. Nossa, que silêncio, sua voz ficou mais nítida. Ai, que bom! Nossa, ficou maravilhoso. Que bom! Fala. Então, eu não sei se estava pegando algum barulho externo Acho e que sim. agora tá só focado na sua voz, tá ótimo. Obrigada, Carol. Eu sou chata, Imagina, né? Mas eu sou chata, imagina, mas eu sou não, legal. não, é ruim porque incomoda, né? A gente não consegue ficar fluido, né? Quando tem um barulho. Tá. Então, quando eu e a Carol, como a gente tá num fuso horário, né, completamente oposto, tipo assim, eu mando um áudio um dia, aí ela responde daqui 2 dias, aí depois eu demoro mais não sei quanto tempo, e aí a gente vai de uma semana para outra, né, Carol? Fica pouco tempo para a gente se organizar. Então, quando e a gente sempre fica assim, ai, mas do que a gente vai falar? Do que vai falar? E agora, né? E aí a gente sempre olha para o que a gente está passando no momento, porque a gente está percebendo que essas lives estão fluindo, né, dessa forma, né, para a gente falar realmente com propriedade, né? Depois da live do deserto, gente, que a gente decidiu o tema antes de entrar no deserto. E aí a gente estava no deserto na hora da live. Então, a gente está sentindo aí, né, que o Espírito Santo quer que da gente, então, cada hora é de um jeito. E
aí ela veio com esse assunto de transição, de se sentir fora, né? E eu estou passando por isso em vários aspectos, né? Então, primeiro aspecto, estou sem casa, né? É uma transição de residência, né? Vou para o exterior. Então, eu estou me sentindo deslocada, né? A gente se sente, tipo assim, onde estou, né? Tem a questão que o Tiago foi antes de mim, né? Para começar a trabalhar. Então, assim, ficar sem o marido. Outra coisa. A lista. Outra coisa, naquela coisa, né? Muito doida. O negócio do tratamento, que eu fui para um vácuo, depois fui para o outro e, né? Deu tudo que deu. A questão profissional, que eu saí do administrativo do Espaço Humanidade. Então, outro vácuo que eu tô, né? Nossa, e agora? Eu vou ser só terapeuta mesmo? O que eu vou fazer da vida? Né? É isso mesmo que eu quero? O que eu vou fazer? Não tenho a mínima ideia, né? Outra coisa, a gente veio para Valinhos por causa da igreja, que a gente adorou participar. É aquilo que a gente estava falando na primeira live. Nós, como seres humanos, precisamos participar de uma comunidade, né? Para ajudar no nosso desenvolvimento para o amor de Jesus, né? Para chegar perto do amor de Deus. Então, a gente está sempre procurando um lugar, né? E viemos para cá por causa deste lugar que nós encontramos, né? Toda uma conexão com as pessoas, com a forma. É inexplicável, não dá para explicar. E aí, de repente, não vou ter mais a igreja também, que eu escolhi participar, né? Então, para você ter uma ideia, Carol, no domingo antes do Tiago ir embora, a gente subiu lá no altar e a igreja inteira orou por nós, Que lindo. né? Foi tão forte, foi tão forte, foi tão lindo e eu fiquei tão emocionada. E que ao mesmo tempo que eu estava muito realizada pelo que eu vivi com eles, né? Porque eu te contei que eu nunca tinha sido batizada, que eu decidi me batizar, ter essa experiência. O Tiago também se batizou. Nossa vida melhorou muito da gente se integrar dessa forma, se conectar com Deus dessa forma, que é o que eles chamam, né, de ir ganhando intimidade com Deus. Então, o Tiago, tô tendo que me segurar para não chorar, é Chora. complicado. O Tiago, eu fico me maquiando para depois borrar tudo. O Tiago eu falei, né, que a gente tinha raiva da Bíblia. O Tiago não podia ouvir a palavra Jesus, que encapetava. Era uma coisa assim. Então, assim, a gente mudou de uma aversão. Te falei, né, que eu tinha raiva de evangélico, de católico. Eu tô lá, como eu tô cortando a primeira Agora live, está lá. Andando no meio. eu tô lembrando. E aí, a nossa vida mudou tanto fazendo as pazes. É como se fosse. Faltava. A gente encontrou o que faltava. É inexplicável, né? É uma coisa. Tanto que ele se comprometeu, ele lê a Bíblia todo dia, desde o dia 1º de janeiro. Então,
são tantas coisas, e eu entrei em tanta dor de me despedir deles naquele dia, que eu saí de todos os grupos da igreja. Eu fiquei com dificuldade de voltar na igreja, mesmo estando aqui ainda. Olha que loucura! Porque são muitos processos de luto junto. Do trabalho, do carro agora, né? Que eu pus o carro para vender. Então, assim, o tratamento que não deu certo, o gato que quebrou a pata. Então, juntou muitos lutos e juntou esse da igreja, né? Que era o seu porto E, seguro, né? Onde você encontrou um lugar, né? e Uma aí, comunidade, um lugar. nossa, Carol, eu comecei a ficar tão triste. Aí eu falei assim, não, eu vou lá sozinha. Aí eu fui mais um ou dois cultos sozinha. Aí chegava lá, não é por mal, né? Porque o Tiago, ele é muito comunicativo. Então, qualquer lugar que a gente vai, se eu conheço duas pessoas num dia, ele já conhece 15, 20, 50. Ele é muito mais, é Libra, né? É muito mais Meu marido expansivo, né? também é libriano. O temperamento dele é muito, muito expansivo, né? Então, o que acontece? Chego lá, o que você está fazendo aqui? E cadê o Thiago? Porque como teve a despedida naquele dia, todo mundo achou que não ia mais me ver. Menina, eu fiquei mais chateada. Falei, ai, ninguém quer, né? Na hora que você tá em dor, né? Você interpreta da pior forma. Falei, ai, ninguém quer me ver aqui mais, tá vendo? Não sei o quê. Ficam me perguntando do Thiago, eu tô com saudade do Thiago e todo mundo me perguntando do Thiago. Mas não é por mal, porque tá todo mundo sentindo falta do Thiago mesmo, não sou só eu, né? Ele era voluntário no som, a gente cantava no coral, então assim, a gente participava de muitas coisas. Então eu passei um período nesse vácuo. Não posso ir lá, mas eu quero. Mas aí eu não sei se eu vou me machucar mais indo lá e tudo mais, né? E aí eles têm um grupo de família. Tem outras igrejas, acho que chama de outras formas, mas que as pessoas se reúnem em casa num dia de terça-feira, que, ah, o dia que não tem culto, vários pastores, né, da igreja ou pessoas que escolherem mesmo fazer a reunião, uma reunião em casa, né? Uhum. Então, e tem uma aqui do lado daqui da casa do meu sogro, que eu morava aqui perto também, né? Do lado. E estava em férias, por causa das férias das crianças, estava em férias e voltou na semana passada. E aí me chamaram, né? Um dos pastores lá, o que cuida do som, né? Ministério do, de música, né? Me chamou porque o grupo dele é o mais perto daqui de mim. E aí eu fui, nossa, eu cheguei, eu falei, ai, como você é besta, né, Tudy? Você tem mais um tempo aqui para aproveitar e você tá querendo sofrer antes de, tipo assim, está sofrendo antes. Você tá aqui ainda e já tá sofrendo como se você não tivesse. Uhum. E aí virou mais uma chave, né? O que eu pensei? Não, claro que eles vão me perguntar do Thiago, eles vão perguntar por que eu tô aqui ainda. Ninguém sabe tudo, né? O que você sabe, o que outras pessoas mais próximas sabem, né? E tá tudo bem. Então eu decidi voltar e aí eu fiquei pensando,
ai, tô sem carro, aí eu não vou poder ir. Aí as meninas lá do GF, né, do grupo de família, não, a gente passa para te pegar antes do culto. E aí eu já vou junto com elas no domingo agora de manhã. E Ai, entende? Assim, a gente também, muitas vezes, a gente piora esse processo da coloca transição, peso na nossa situação. sabe? Coloca um peso maior ainda do que ele tem. Porque, por exemplo, ontem eu atendi até às 8 horas da noite e tem culto de quarta. E uma das pastoras que eu encontrei na terça mandou mensagem para mim ontem. Ai, eu fiquei muito feliz de te ver ontem. É, vamos se encontrar no culto hoje, né? O pessoal é muito unido, né? E foi exatamente, esse foi um dos motivos que eu e o Thiago, a gente começou a participar, né? Do acolhimento que eu falei. Aí, só que acabou 8 horas, eu falei, ai, já começou. Até eu chegar lá, eu vou demorar, vou ter que pedir o carro emprestado, para eu ver se eu vou poder ir, e não sei o que lá. Eu entrei no culto, eles passam pelo YouTube. Olha que legal. Então, assim, Carol, eu preciso me despedir mesmo? Nesse caso, tá, eu não vou ter a presença presencial das pessoas, mas as pessoas que eu quiser, eu vou poder continuar conversando. Eu vou poder ver os cultos, eles passam todos os cultos no YouTube. Ai, maravilha. Eu só vou perder essa parte presencial mesmo, né? No GF, eles não, pelo menos por enquanto, né? Eu posso até Nossa, convencer eles, né? A lá. fazer online também. É, Ó, me liga no WhatsApp, não é. sei, né, como vai ser o fuso ainda, como que vai ser a adaptação do fuso. Mas por que que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem essas etapas de transição, né? Eu lembrei até quando você falou será que essas pessoas são amigas mesmo? Teve, quando eu comecei a namorar o Thiago, faz uns 14, 15 anos, já perdi as contas, ele falava, essa turma aí sua, eles não são seus amigos. E eu brigava com ele. Ah, para, você tá com ciúmes, né? Aí chegou um dia e eu falei, eu vou fazer um teste. Eu não vou mais ligar para eles. Carol, eu não liguei. Eles nunca me procuraram. Foi assim, desse jeito, nunca mais. Foi desse jeito. Eu era amiga deles porque eu tava sempre atrás deles. E eu não tava vendo que eles não estavam nem aí para minha presença. Olha o que a Lô escreveu. Estou nesse momento também de praticar o estado de presença e aproveitar mais e me sentir grata pelo que se apresenta. Exato. Por quê? Tá, tem as transições, mas como que você quer passar por essa transição, né? Por esse portal, né? É um portal mesmo. E Então, às vezes demora no físico, né? Tem um e assim, tempo. se, se Deus tá levando a gente para outro lugar, para outro, né, para outro país, para outro estado, para outro estilo de vida, outra crença, né, outra religião, outro qualquer coisa, é porque esse é o caminho. Porque a gente se questiona se tá certo, mas como que tem como
pode estar errado se tudo acontece de acordo com a vontade de Deus? Não é? E aí tem isso. Aí a gente vai para lá. Aceita o que Deus está colocando na nossa vida. E aí a gente quer. Às vezes é um sonho, Carol. É um sonho. Eu e o Thiago, a gente sonha desde que a gente se conheceu de morar na Europa. Aí a Legal. gente tentou o Canadá, e tentou a África. Não era para ser. Não era para ser. A gente veio para cá para ficar um pouco aqui. Deus acelerou o processo. A gente precisava vir aqui para pegar, né, para participar dessa igreja, para a gente ter a nossa conexão, a nossa fé, para a gente conseguir realizar o sonho. É tudo no tempo certo. É tudo do jeito certo. Aí, ou eu vou me apegar, nesse caso aí que eu falei, esses amigos que eu nunca mais liguei e nunca mais falei, né? Nunca Então, mais foram vistos. então Deus tira pessoas que não é porque é ruim, porque a gente não está aqui para julgar, né? O que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior. Não é essa a questão. A questão é, cada um tem o seu caminho traçado, único. Se deu o tempo de você viver aquilo com aquelas pessoas, acabou o tempo. Acabou. Agora, no outro caso que eu tô falando da igreja, não acabou meu tempo ainda, acabou do Tiago. E eu já estava sofrendo antes. Nossa, Por que passando por isso? tanta situação. Não. Agora eu quero aproveitar até o último dia que eu estiver aqui. Agora eu tô sabendo de umas programações que eu não conhecia. Eu vou lá ver como que funciona. Se tiver grupo de estudo, alguma outra coisa para eu participar, vou lá participar. Entende? Para que eu vou sofrer antes? A Lorete tá falando que faltava essa bagagem, né? Você ir pra aí, ficar aí. Exatamente. Às vezes a A gente gente se precisa acessar identificou, coisas, né? para você ter ideia, a gente se identificou tanto com esse casal de pastores que a gente já queria fazer curso de teologia para fazer um trabalho como o deles. Eles fazem curso de casal na igreja, a gente participou. Então, assim, é uma outra forma de contribuição que, não sei se esse vai ser o nosso caminho de alguma forma, não sei, mas foi muito importante para a gente. Muito importante. Está sendo, né? Está sendo muito importante. Então, a transição, a dor da transição, esse vácuo, esse um pé em cada canoa, é inevitável, né? A gente vai passar de qualquer forma, né? Quando a gente. Gente, vou dar um exemplo muito mais simples aqui. Tá, agora eu quero cuidar da minha saúde e eu vou virar rata de academia e vou ficar sarada e vou mudar minha dieta. Uma coisa simples, tá? Simples. Do dia a dia aí que a gente se questiona todo dia.
vai ter gente que você não vai poder mais ficar tão perto, porque tem aquela turma Marcando que você rolê só pra sai para comer. comer, tem aquele, você não vai mais naqueles mesmos restaurantes. Você vai ver se você vai experimentar outros, se você for mudar de dieta, no caso do veganismo, né, que a gente conversou. Então, assim, você vai num restaurante diferente. Então, às vezes, aquela pessoa que ia com você naquele outro lugar vai aceitar ir com você naquele outro que você está querendo mudar agora seu estilo de vida. Como eu vivi isso? Ou quando não tem um carinho, uma atenção com a gente, né? Nossa, você não come, então o que que a gente vai fazer? Tem Tem muito isso gente que também. tem gente que para de te convidar para comer na casa dela porque você não come mais carne. É, Então, não vou chamar ela para o churrasco. Então, assim, são várias. A gente está falando, né, de exemplos mais de ambiente, de crença, de país, mas tudo, tudo que você for querer transformar na sua vida, jejum tá. intermitente. O quanto que eu sofro para fazer jejum, gente? Todo mundo quer comer tarde. Todo mundo quer jantar. E aí, então, você descobre uma coisa. Ah, que. E é uma. Descobre uma coisa que já é antiga, né? Todo mundo já sabe, mas ninguém presta atenção. Normalmente a gente descobre isso, né? A gente Uhum. só presta atenção no que já todo mundo já sabe. Isso. Que o café da manhã, a gente tem que tomar um café da manhã bom. Como que é o ditado lá? Eu sempre esqueço. Tem Comer que como um rei. o café da manhã, né, como um rei. Aí o almoço Eu não tem que ser lembro. menos, acho que é Menos que o rei. príncipe, Compre isso. príncipe, sei lá. E o jantar é de plebeu. Então, assim, não, o nosso corpo não foi feito biologicamente, o nosso corpo não digere à noite. Por isso que a gente engorda se jantar ou jantar muito tarde. Então, mesmo quando falam em jejum, o jejum não é para pular o café. Tem gente que janta e aí pula o café no outro dia. Então já tem estudos que falam que pular o café faz mal para a saúde. Então, para você mudar uma coisa simples, são suas refeições, gente. Dá um trabalhão. É muito difícil, Tá porque você vai ter que parar de travando pra mim, jantar com quem você Tude. está acostumado. Oi? Tá travando pra mim a Tá sua travando? imagem. Não Ou sei se sou é só eu? pra mim. Gente, tá travando da Tude? Pra mim tá travando. Tá travando eu ou a Carol, gente? Olha lá, Lô falou, fecham-se ciclos para abrirem outros. Exatamente. Tá travando ainda? É, Sou eu, a Carol? tá travando Tude. É só, Dani, é só a Tude ou o da é seu, Tude tá travando. É, a Lorete também falou que a sua internet, que você tá travando Tude. Tava picotando pra mim. Esse lugar de vácuo que a gente está falando, né? A gente vai fazer qualquer coisa, está passando por esse processo de transição. Voltou, voltou.
Eu tirei o Wi-Fi e estou usando do telefone para ver se fica bom agora. Agora ficou bom. Ficou bom. Eu tava falando assim que quando a gente vai para esse vácuo e passa por esse processo de transição, o quanto que a gente. Eu tava pensando aqui, né? A gente tem que trabalhar a ciência da paz, que é a paciência. E quanto que é desafiador para algumas pessoas trabalhar essa paciência, porque a gente é muito imediatista. Então, que nem como você falou assim, né? Você deu o exemplo da academia. Às vezes a gente desiste no meio do processo por falta de paciência, quando é falta de paciência. Porque às vezes tem gente que quer chegar num lugar, mas que quer pular etapas, quer comer etapas, quer acelerar etapas, só que não tem como. Até esses dias atrás, olha que interessante, eu vi acho que foi no Instagram que eu vi uma pessoa falando assim, você quer essa fruta aqui, que ela tá cheia de fertilizante, a gente acelerou o processo dela, então ela tá linda por fora. Mas o gosto, o sumo, não vai ser a mesma que essa daqui, que é essa árvore que foi plantada, adubada organicamente, que levou todo o tempo para ela ter essa mesma fruta. Qual que você quer? Então, assim, você quer o não natural, que não vai ter gosto quase de fruta, vai ter gosto artificial, não vai ter tanto sumo, não vai ser tão suculenta, ou você quer a suculenta, né? A que tem sumo, a que passou pelo processo. Então a gente tem que lembrar o quanto que é importante quando a gente vai para esse vácuo, a gente trabalhar a nossa paciência. Que a gente está querendo, às vezes, que vá muito logo, e às vezes a gente faz isso, que é acelerar o processo, e não vai. E não vai ser desse jeito. Eu lembro quando eu vim para o Japão também, eu queria que fosse muito rápido, né? É muito documento que precisa, né? É documento ali, documento aqui. E aí eu saí de Marília, fiquei mais ou menos acho que foi até mais do que um mês morando em Campinas, esperando, e fora que eu já tinha dado entrada há muitos meses atrás, quando eu estava morando em Marília. E aí eu fiquei um mês e pouco em Campinas, assim, só esperando, e ficava doida, porque eu estava esperando sair os últimos documentos para poder comprar passagem, para poder ver. E aí foi assim, bem angustiante, porque eu tava querendo que fosse logo. Então, assim, a única coisa era esperar. E o quanto que a gente tem dificuldade, às vezes, dessa espera. De esperar em Deus. De esperar né, no colo de Deus. De esperar esse processo acontecer, ele se materializar na Terra. Porque a gente acha que o tempo, em algum lugar, a gente tem essa concepção que o tempo tem que ser do nosso tempo, do nosso jeito. E aí agora eu acho que eu vou sempre lembrar, porque eu não tinha encaixado essa coisa que eu vi que eu acabei de falar da fruta, né? O quanto que a gente quer a fruta de verdade, orgânica, maravilhosa, cheia de sumo, ou a gente quer a artificial, né? E às vezes a gente ferra com o processo porque a gente se atropela, né? Atropela as coisas. Então, é como você falou, tudo tem um propósito da gente de estar naquele lugar, de permanecer naquele lugar, naquele emprego, naquele relacionamento, e é o tempo que precisa ser, é o tempo exato, é o tempo de Deus, da espiritualidade, que precisa ser ali até o momento em que não é mais necessário. E aí, quando não é mais necessário, quanto que a gente às vezes entra em dor, como eu entrei quando eu falei para você, né, dos amigos, quando eu estava desprendendo, eu queria permanecer. Eu queria permanecer naquela amizade, eu queria continuar, porque me doía me separar daquelas pessoas, ainda mais em outro país, não tendo quase amigo aqui. E aí eu fui percebendo o quanto que foi necessário. E às vezes até eu encontro essas pessoas que eram muitas minhas amigas, o quanto que já não tem mais sintonia. O amor fica, o carinho fica, o respeito fica. Só que não são pessoas que hoje eu vou sair, vou levar para trazer para minha casa, para minha vida. Não, é como você falou, não é que a gente não gosta mais, que a gente odeia. É porque não é mais o tempo de estar mais com a gente. A gente precisa aceitar isso. Porque senão a gente embola no presente, a gente fica trazendo o passado para o presente, né? Exato.
Você viu que você falou as duas coisas. Ou a gente quer apressar, porque a gente está com pressa do futuro, ou a gente está apegado ao que não faz mais sentido, né? O que Deus está tirando. Então, assim, tá, Deus está colocando a gente para outro lugar, para fazer outra coisa, ou para viver de outra forma. Aí a gente acha que já vai pular lá de uma vez e não vai ter um processo. Ou a gente fica preso nas coisas, nas pessoas, nas situações que Deus está tirando da nossa vida, né? Então, por que não? Por que a gente tem tanta dificuldade de confiar no tempo de Deus? Confiar no processo que nós temos que passar de No vácuo. amadurecimento, como você falou da fruta, né? Nossa, não falei oi para ninguém, para Dani, para Jandiva. Oi, Gleice, chegou. Então, a gente não respeita o processo que nós precisamos passar antes de chegar naquele objetivo, né? Eu vi um vídeo hoje. Putz, vai tudo se encaixando, né? Muito louco, né? Por isso que nossas lives ficam doidas. Mas é porque eu vi hoje um- uma moça, o vídeo até em inglês, falando que Jesus, ele não nasceu e já era o Messias, já era Jesus Cristo. Não, ele era carpinteiro. Ele foi carpinteiro por 30 anos para se preparar para a missão dele. Nossa, que lindo. Então, Tô toda vendo. Eu já vi esse vídeo. exato. Então, assim, como que a gente acha que, nossa, vai ser tudo sobrenatural e incrível assim, pá, do nada? Disse que vou ser terapeuta e vai aparecer 1.000 clientes, tipo assim. Vai cair 1.000 clientes no meu colo assim em um dia. Gente, nada é assim. Se Jesus, que é o Deus encarnado, demorou 30 anos para ficar pronto para a missão dele. Quem somos nós, gente? Nossa, eu lembrei de um filme gospel. Eu vou depois eu passo por nos meus stories. Não sei se você já assistiu, Tudy. Me marca. Olha, gente, preparem pra chorar nesse filme. Faz acho que uns 2 meses que eu assisti. Eu amo filme gospel. E aí é um filme de um cantor, é verdadeiro. A música dele é maravilhosa. É um cantor gospel americano. E a história dele é muito triste. E aí tem uma parte do filme que quando ele começa a fazer sucesso, ele passou por um monte de coisa, nunca dava certo, né, as coisas, as músicas dele. E aí o produtor uma vez falou pra ele assim, você tem que gravar de forma autoral, mas você não achou ainda o seu tom, né, a sua voz, a sua essência, né, ele falou. E aí ele tinha passado por um monte de coisa que daí vocês assistem, é maravilhoso, o filme é muito lindo, tem muita coisa assim de abandono, de abuso, e aí a gente vai vendo as dores e além das dores, o quanto que a dor é essencial para o nosso processo de evolução. E aí chega uma hora que ele canta a música, que ele faz uma música assim dele, e aí ele canta, e aí todo mundo fica assim, gente, a música é a coisa mais linda. E aí ele canta essa música, ele fez uma. Nossa, só de falar começa a me emocionar. Ele faz uma música, acho que foi pro pai dele. E aí, na produtora, ela pega e fala assim pra ele. Ele fala assim, eu compus essa música em 2 minutos. Ele falou alguma coisa assim, tipo, em meia hora, alguma coisa assim. Mas não foi nem meia hora, tipo, foi uma coisa assim. Ele foi escrevendo e ele compôs. Ela virou e falou assim, não, você não compôs essa música nesse tempo. Você levou a vida inteira pra compor essa música. Então, assim, Exato.
Cara, assim, a gente acha que tudo que às vezes a gente passa, que a gente fala, quando a gente conquista algo, é algo que veio assim, mas não, tem toda uma gestação pra gente chegar naquele lugar. Então, assim, quando eu assisti esse filme e ela falou isso ó, pra mim, porque foi pra mim, né? Foi para Me tocou, você também? pra mim, falou pra ele no filme, eu falei, caraca, como que a gente não consegue olhar o quanto que a gente está sendo gestado de nós mesmos e por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, para a gente passar pelo que tem que passar e às vezes a gente, e quando a gente nasce, que nem nesse caso do filme, né? Ele faz a música e foi assim, um sucesso. Eu acho que é um dos cantores gospel americano que teve mais assim views e vendas e coisa dessa música, porque assim ela estourou a bolha, tudo, até de dentro, tipo assim, era uma, nunca ninguém tinha estourado a bolha além do povo que consome a música gospel. Então, assim, tocou em vários lugares. A música dele ficou muito famosa. Mesmo quem não era da religião, não era cristão, conheceu a música dele e virou como se fosse, Uau. pegou a música dele. Então, foi assim, é maravilhoso. Se vocês escutarem a Mas tradução dessa música, qual que é só de o você escutar em nome do inglês, você chora. filme, Carol? Eu tô tentando lembrar, eu vou pôr nos meus stories, vou procurar. Ó, a Gleice E, falou que já assistiu. É lindo o filme. Você sabe o nome, Gleice? Senão vocês vão gente, ter que descobrir e postar, hein? Pelo amor de vou Deus. postar, E me eu vou marcar. postar, eu vou postar. Gente, esse filme, assim, traz muita reflexão. E aí, quando a produtora falou isso pra ele, até ele ficou assim, tipo, meio, nossa, muito surpreso e, tipo, é verdade, porque realmente ele colocou toda aquela energia, todo aquele sentir na letra da música de tudo que ele passou. Então, assim, é muito lindo. Esse filme ele fala muito sobre a gente se curar e sobre a gente olhar para as pessoas com amor, sobre a gente enxergar a força. Nossa, é maravilhoso. É um filme assim, eu falo pro Rick que ele entrou na minha lista extensa dos preferidos. Ai, eu vou querer Ai, ver. Será que tem no Netflix? eu acho que tem, eu acho que eu assisti no Netflix esse filme. É muito Tá. lindo. Eu vou tentar lembrar o nome, mas eu Se vou dar um você Google, com lembrar certeza eu vou achar. até o final da live, eu já Tá. assisto hoje já. Eu vou ligar aqui o meu computador, quem sabe eu já xereta aqui. Então, Ai, fiquei até emocionada. é, eu também fiquei até assim, sem palavras. Como a gente tem essa dificuldade, né? De confiar em Deus, confiar no tempo de Deus, confiar no processo que nós temos que passar, né? E eu vejo o quanto eu consigo. A gente vai conseguindo, né? Aos poucos, aprender. A gente vai engatinhando e vai conseguindo, né? Porque foi mais uma vez, né? Eu tive 3 perdas gestacionais em uma, com essa questão dos embriões aí que não deram certo e tal. E mesmo assim, Achei. Depois eu falo. ah, Fala. e Chama mesmo assim, Eu Só assim, Carol, Posso Imaginar. Ai, desculpa. eu Chama só Eu Só posso. Posso Imaginar. Meu, não tô acreditando. Falaram desse Você filme assistiu o filme? ontem. Ontem não, na terça, lá no encontro lá da igreja, do grupo de Sério? família. Eu só posso imaginar. Uau! Tem a ver com o Fiquei pai com vontade de também, não chorar. é? É, com o pai dele. É maravilhoso. É Meu, vou ter que maravilhoso. assistir, não vai ter jeito. Tô com vontade de chorar. Que Esse filme legal. é muito lindo. Você Maravilhoso. percebe? Você percebe? Tem gente que fala assim: "Ah, eu peço para Deus um sinal, para ele me mostrar". Gente,
ele, ele esfrega na nossa cara. Ele esfrega na nossa cara. Falou, eu nunca tinha ouvido falar nesse filme. Me falaram na terça e você falou hoje. Aí eu vou pensar se é para eu assistir. Ou vou querer mais um sinal, mais uma informação. Igual o cara do barquinho lá que tá na ilha deserta e fica pedindo né? Deus me salva, manda barco, manda canoa, manda helicóptero, manda não sei o quê, né? Manda o balão. O cara não, eu tô esperando Deus. Porra, meu. Não é possível, né? Então, a gente precisa estar mais atento. E eu até estava falando que no grupo a gente conversou na segunda-feira, né? Que eu chamei de surpresa o pessoal do grupo Amorzando lá para conversar na segunda. E aí a gente estava falando exatamente disso. Uma das meninas falou assim: Ah, Tude, mas os evangélicos colocam Deus fora, né? Fora da gente. Eu falei, precisa por fora. Porque para a gente ter humildade, para a gente ter a humildade de obedecer Deus. Porque se a gente fala, não, Deus está dentro de mim, que tá também, né? A gente não pede o Espírito Santo, né? Não tem, não falam de centelha divina, falam de várias outras formas, né? A gente está com o Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo, Deus está em nós. Mas dependendo de como a pessoa interpreta isso, como que vai ficar o ego dela? A gente vai Ela para um vai lugar achar que especial, ela né? vai para o lugar errado, vai para o lugar errado. Por isso que eles falam em obediência, obedecer a palavra de Deus. Então nós temos que obedecer a palavra, o tempo. Nós temos que aprender a confiar que a gente não vai controlar, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer. A gente precisa fazer a nossa parte. Hoje eu estava ouvindo um áudio da pastora, que ela todo mês de agosto ela faz a leitura dos provérbios, da parte de provérbios. Então, cada dia ela comenta um capítulo, né? Então, hoje, como é dia 22, é o capítulo 22. E ontem foi o capítulo 21. E falou exatamente isso, que a gente já falou aqui também. Nós temos que fazer a nossa parte? Temos. A nossa parte, né, que é o nosso quadradinho. O resto, o que não tem como, Deus que vai decidir. A gente tem que aceitar, a gente tem que obedecer. É Ele que manda, não somos nós. Eu acho que isso que incomoda muita gente, que tem o orgulho, né? Orgulho mal usado. Porque não, nós somos deuses, então eu crio a minha realidade. Sim, A você cria sua página 1. realidade se Deus permitir. Você cria sua realidade. Se não, esquece. Eu vou fazer a força que for. Exato. Então, assim, claro, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos. O que está ao nosso alcance. Então, a gente não está. O corpo que a gente recebeu não é um presente de Deus para a gente ter essa experiência aqui nesse planeta? Então, nós temos que cuidar. É o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Então, essa é
nossa parte. Então, eu vou prestar atenção no que eu como, eu vou fazer exercício, eu vou prestar atenção nas coisas que eu escuto, eu vou cuidar de onde eu frequento e tudo mais. De manter esse corpo seguro. Mas tem muito mais coisa que a gente pode fazer. A gente tem que ir atrás das coisas, fazer acontecer, mas não adianta. É igual que a gente estuda lá na radiestesia, Carol. Você pode pôr lá o seu pedido no testemunho, no gráfico, ficar lá 50 anos lá no gráfico. Se Deus não permitir, não vai acontecer. Que a gente chama de mental superior, não é mesmo? Uhum. É de acordo com o seu mental superior. O que é o mental superior, gente? Não adianta. Ah, eu quero um emprego naquela empresa, naquele cargo. Fia, Isso é tão fácil de vender, né? A gente vê um monte de gente vendendo essa ideia, né? pode Não sei, pendular. essa frequência, Ixi, não sei o quê. Lei da atração. pode Mude pendular, sua vida. pode pendular. Pode fazer o que quiser. Deus deve olhar pra gente e falar assim: ai meu Deus, essas crianças precisam tanto eu evoluir, Senhor. É isso que a gente não entende, mesmo em oração. Oração é a mesma coisa. Para mim, pendular um gráfico é a mesma coisa que orar. Você pedindo alguma coisa. Se você não souber pedir, e outra, você pode orar à vontade. Só vai acontecer se Deus permitir. Não tem jeito. Você pode orar para uma pessoa estar no hospital. Você vai orar para acontecer o melhor para aquela pessoa. Se o melhor for ela morrer, não tem o que fazer. Se o melhor for ela se recuperar, se curar, não somos nós que mandamos, não é a nossa oração que manda. O nosso pedido, a nossa oração pode colaborar? Pode. Mas se não for permitido, se não tiver no plano ali, esquece. Não for o tempo. Por isso que eu aprendi a orar no lugar certo. Porque onde eu aprendi a orar, nessa igreja, não é assim, não são orações egoístas, tipo que é o que eu quero. Não, Senhor, me mostre a tua vontade. Me mostre o caminho que o Senhor quer para mim. Essa é a minha oração. Me mostre para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Até as orações geralmente são todas egoístas da minha vontade, do meu jeito, do não sei o que. Exatamente. E a gente não percebe, né? Quanto que a gente tá num lugar do meu. E a gente tem uma visão super limitada do todo. Deus tá vendo tudo. Passado, Exato. presente, futuro, tudo. Todas as possibilidades. Exato. Como, Carol, eu vou ficar orando, Senhor, me dá os meus filhos. Senhor, por favor, me dá filhos. Por favor, Senhor, me dá filhos. Por favor, Senhor, eu quero filhos. Não, não é assim que eu peço. Peço, Senhor, se for da tua vontade que eu tenha filhos, que continue no meu coração. Essa vontade. Se não for da tua vontade, tira isso do meu coração. É ele que vai decidir, não sou eu. Quer prova maior do que tudo que eu já passei? Não tenho como escolher. Não tenho como. Não está no meu controle. Quando eu estava separada do Tiago, eu
fiquei 2 anos morando sozinha. Qual que era a minha oração? Senhor, se não for da tua vontade eu ficar com o Thiago, tira essa dor do meu coração, que eu esqueça ele, que eu pare de sofrer por causa dele. Pô, se eu não parei de amar ele, de querer ficar com ele, é a vontade de Deus, não tem o que fazer. Aí finalmente a gente sofre porque a gente fica teimando, a gente quer ser maior que Deus, não tem como. Não tem como. Por isso que normalmente os evangélicos são mais, ao mesmo tempo que tem a fé e que tem essa motivação de ter uma vida nova, uma vida melhor, tem essa parte da obediência, tem essa parte de tá tudo certo como está, que é o que a gente aprende também. Tá tudo certo como tá. Eu não posso ficar teimando. As pessoas saíram da minha vida, tem que sair, não posso ficar teimando e ir atrás das pessoas. Não vai dar certo. Elas não querem mais ficar perto, não vai mais rolar. Elas não vão ter mais vontade. E aí, às vezes, a gente vai, tenta, daí precisa acontecer uma coisa drástica pra ir não voltar mesmo. Aí você tá querendo colocar a mão aí? Então tá, então. Fica aí teimando. Aí você vai cair de queixo no asfalto pra você poder sair daí, porque não é pra você ficar aí, meu filho, minha filha. Exato. E no meu caso com o Thiago, foi o oposto. A gente ficava fazendo de tudo, meu, pra cagar o relacionamento, pra dar errado, pra um machucar o outro, pra um ficar com ciúme do outro. Olha, a gente fez de tudo que você possa imaginar pra não se comprometer. Pra não ter como ficar junto. Foi de tudo, uma criatividade, gente. Ser humano para destruir as coisas é uma criatividade assim indescritível. Adiantou, Carol? Adiantou? A gente ficar Outro dia eu tô com teimando? medo de derrubarem a live. Que a gente fez 1h10 quase. E na última vez derrubou a nossa live 1h10. Então, sabe que foi engraçado? Porque as Ah, outras lives a gente fez mais ou menos uma fez hora e mais. meia. É, Aí eu não entendi se teve alguma diferença porque você abriu uma, a que caiu você que abriu. foi eu Eu não que entendi. abri. Será que tem coisa que muda? Não, Dependendo de não onde a gente sei. tá? Não Dependendo sim, sei. né? Não entendo nada. Continua. Qualquer Mas tudo coisa, se bem. Mas acabar. só vamos. É verdade. Gente, eu nem vi que passou de uma hora, me desculpa. Quando a gente pega no tranco, né, Carol? Vai que vai. Então, assim, adianta teimar? Não, não adianta. A partir do momento que eu e o Thiago a gente entendeu, ó, vamos parar, vamos casar de novo, vamos fazer dar certo. Pronto. Tudo mudou. Nossa vida toda mudou. Os dois quis, né? Os dois estavam Entende? Porque comprometidos. você consegue entender que se não é para ficar junto, um não quer mais. Tem gente que assim faz, meu, um grão de arroz, um grão de areia do que eu e o Thiago a gente fez um com o outro, nunca mais fica junto, não olha mais na cara. Mas quando tem que ficar junto, não adianta. Ele falava para mim: Nossa, eu não aceitei isso nunca de mulher nenhuma. Então, gente, a gente não manda nada. Eu Então, acho que o que a gente pode, pode falar, Carol. que a gente pode deixar, acho que aqui, como coisa é a gente saber o nosso lugar, né? Que a gente não tem esse poder todo. A gente ter a paciência, que é a ciência da paz, de trabalhar essa paciência na prática mesmo, que tem o tempo de Deus. Que esse vácuo não é gostoso mesmo,
estar com o pé em cada canoa não é fácil, só que a gente precisa continuar fazendo a nossa parte para não ficar na canoa que tem que ficar, que é como que a gente estava falando, ficar com os amigos que não é mais amigo, né? Passar por esse processo que dá medo, que dá instabilidade, mas que está levando a gente para um próximo passo. Estar dentro do túnel e ver de longe a luz da saída, às vezes faz com que a gente queira correr mais rápido para sair. Mas quando a gente está quase saindo, vem aquele clarão que deixa a gente até meio cego, né? A gente fica até meio assim quando a gente sai de um túnel mesmo, né? Quando a gente está viajando. Então, é natural a gente passar por esse processo de ficar instável, de ficar com medo, mas é tão necessário para que a gente possa se fortalecer espiritualmente, se colocar no nosso lugar e amadurecer da forma natural, porque ninguém quer ser artificial, né? Ninguém quer ser uma fruta, por exemplo, sem gosto, né? Sem sumo. Então, para que tenha todo o sumo e toda a vitalidade, todo o espírito da coisa ali em nós, a gente precisa desse processo. Ele é muito importante, né? E a gente pode curtir esse processo, mesmo estando com um pé em cada canoa. Carol, hoje eu recebi um presente. É isso. Amo receber presente. Não, vou explicar. Uma amiga minha apareceu e falou: onde você está no mundo? Onde você está no mundo nesse momento? Falei: estou em Valinhos. Eu vou aí almoçar com você. E ela mora em São Paulo. Ela viajou até aqui. Então, pensa, se eu tivesse trabalhando, se eu tivesse, né, se ela estivesse trabalhando, se fossem outras situações, eu não teria tido esse tempo com ela, essa oportunidade. Então, que legal. Então, por que não curtir esse momento? Pô, chato, tô sem o meu marido, mas eu posso escolher. Tô sem casa, tô sem carro, tô sem marido, tô sem embrião, sem filho, né? Mas eu posso curtir enquanto eu não tenho como pôr o outro pé na canoa ainda. Então eu posso participar mais da igreja, eu posso ver amigas que depois eu não sei quando vou ver de novo. Eu posso fazer várias coisas ao invés de ficar sofrendo que eu vou embora. E sofrendo porque eu não posso ir embora ainda. Então eu posso ver a parte boa. Pô, eu tenho que ficar até novembro, então eu vou ficar para ir no evento. Porque depois não vou mais participar de evento nenhum. Então, a gente pode curtir o processo, mesmo estando no vácuo, com o pé em cada canoa. Não tá lá e nem tá cá. Tá? Então, espero que a gente tenha colaborado aí de alguma forma. E quinta-feira tem mais, Carol. Delícia! Ó, Carol, se cuida do seu templo do Espírito Santo, que eu quero você quinta-feira que vem aqui. Pode deixar. Amanhã eu vou tirar já os pontos e tá tudo bem. Tá bom. Gente, muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Você tá proibida de fazer qualquer cirurgia, porque a gente te quer toda quinta. Ai, delícia. Você falou do presente, de curtir. Esse domingo agora, a minha amiga, ela já tá aqui no Japão. Eu tenho uma amiga desde quando eu tinha 14 anos. Uau.
Da escola do Brasil. E aí a gente se mudou, eu me mudei, vim pro Japão, né? Mudei de cidade antes também. E aí ela foi morar em Portugal, ela tá morando em Portugal já faz um tempo. E ela tá vindo aqui com a esposa dela, ela chegou já no Japão. E aí a gente vai se ver domingo agora. Ai, ela veio Viu? pra cá e vai vir me visitar. Que delícia! Muito bom. Tem que Ai, que aproveitar. gostoso. Aproveitar. É isso aí. Ai, que gostoso. Obrigada, viu? Foi um prazer. Beijo, gente. Obrigada, Boa gente. noite, bom Obrigada. dia para você, Carol. Obrigada. Boa noite, gente. Foi ótimo. Tchau. Tchau.